Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho. Olá, Priscila. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Tia Nélia. Vamos chegando, boa noite. Boa noite, Nélia. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Tudo Tô bom, dando um Tia tempinho. Boa Jane? noite, Tia Nélia. Vamos esperar o povo. Isso aí. O nosso tema é muito bacana, né, Jane? Eu acho que é super relevante. A gente, Verdade. embora vai ser direcionado mais. Boa noite, tia Lorena, tia Michele. Boa Embora vai noite. ser direcionado mais assim de dicas para os professores, não quer dizer que algumas dicas que a gente vai dar aqui não possa ser levado para a rotina dessa criança com TDAH na família, né? Verdade. Vamos Vamos lá, aí, pessoal. estou Vamos compartilhando preparada. aí. Tem um Isso, aviãozinho aí embaixo aí, compartilha com o pessoal. isso. Deixa eu desligar meu computador aqui, porque enquanto a gente está esperando mais algumas pessoas, estou aqui me organizando. Ai, Amém. tem uma dica muito legal que a gente vai dar aqui. E eu vou só pegar aqui um item que eu acho legal para às vezes os pais terem em casa, que parece simples, mas é extremamente relevante. Espera aí, só um minuto. Prontinho, voltei. Olá, Norminha, tudo bem? Que bom te ver por aqui. João Francisco, obrigado pela presença. Nós vamos falar aqui sobre dicas importantes em retorno às aulas, né? Quais são as dicas que os professores podem utilizar na sala de aula? Boa noite, Oi, Cíntia. Cíntia. Bem-vinda. Oi, tia Cíntia. Boa noite, Sérgio. Oi, seu Sérgio, que bom te ver por aqui. Graciana, boa noite. Olá. Boa noite, pessoal. Hoje estaremos falando sobre TDAH na sala de aula, dicas para Isso, professores. Compartilha aí com o pessoal. isso. Tem esse aviãozinho aqui do lado, pessoal? Parece um aviãozinho, né? Você pode compartilhar esse momento com outros colegas, outras pessoas, amigos que vocês sabem que atuam na sala de aula ou que por um acaso também têm um filho com diagnóstico de TDAH ou suspeita, né, que ainda não foi avaliado, não tem um laudo, não é laudado que a gente fala, né, não tem um laudo fechado. É importante a gente É verdade. compartilhar É essas verdade. dicas aqui. Uma coisa importante também da gente falar, Tia Gione, é que essa live ela vai ficar salva também. Talvez você, eu não posso ficar até o final. Ok, tudo bem, mas o importante é que você compartilhe esse conteúdo e esteja aqui com a gente. É Bem-vinda, verdade. Bruna. Vamos lá, vamos lá. Ih, gente, que legal. Rosana, eu acho que é Rafaela. Rafaela Almeida, bem-vinda. Olá, Bruna. Sandriane. Sandriane. Bora, pessoal. Vamos chegando. Oi, Cris, bem-vinda, querida. Que prazer ter você aqui conosco. E, Norma, fica tranquila, você vai ver que existem muitos manejos, muitas formas da gente estar contribuindo para o processo de aprendizagem de uma criança com TDAH sem que ela tenha prejuízo. Pode ficar Boa tranquila, tá bom? noite, Você vai ver. Michele.
Bem-vinda, tia Michele. Vamos Vamos lá, lá, tia tia Nélia? Gê? Vambora. 5 minutos, hein? Vamos? Vamos lá. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. A nossa live hoje é para dar dicas, né, para os professores que têm alunos aí com TDAH, dicas importantes. E hoje eu estou aqui com a Nélia, né, ela é psicóloga clínica. Pega aí, igual ela falou, papel e caneta, porque são dicas importantes, tá bom? Antes da gente começar com essas dicas, Chanel, eu acho assim, viável a gente falar um pouquinho sobre o que é TDAH. Né? Isso. Vamos Então, lá. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas o que significa, Giane? Significa que está relacionado com o desenvolvimento do cérebro da criança. Então, lá no útero da mãe, né? Então, quando está desenvolvendo a criança, o cérebro dela, então, ele está relacionado com o desenvolvimento do cérebro. E, geralmente, as causas são genéticas, né? Hereditária, não tem assim nada concreto, é estilo autismo, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Geralmente são genéticos. Existem também as causas ambientais, a prematuridade, então isso tudo pode causar o TDAH. A permissividade, a falta de limite, essas coisas causam o TDAH? Não, né? Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. E hoje, como as aulas estão voltando, e a gente vê que os professores eles ficam aí meio, né, sem saber o que fazer dentro de sala de aula, quando estão com os alunos, né, que chegam com laudo, então, às vezes nem precisa do laudo, né, não fecharam um diagnóstico ainda, mas é uma criança assim, porque as principais características de TDAH é a hiperatividade, é a desatenção, a impulsividade, né? Então, quando eles percebem que tem uma criança assim, geralmente a gente não sabe o que fazer, acha que está atrapalhando a aula, acha que aquela criança não tem comportamento, e É na um verdade, mau comportamento, às vezes, né? Que a gente fica, essa criança não tem limite. E não tem a ver com, às vezes, a ausência de intervenção de disciplinar. Às vezes é um comportamento, conhecimento também, né? exatamente, uma falta de conhecimento sobre essas características e alunos com essa especificidade. Isso aí. Oi, Jane! Minha irmã, te amo, irmã. Simoninha, boa noite, sejam Boa bem-vindas. noite. Vamos lá, Então, vamos lá. né? A primeira dica que eu vou dar para vocês: coloque essa criança, esse aluno, para sentar na frente. Mas é na frente, assim, longe de janela, longe da porta. Quanto menos distratores estiverem assim ao redor dessa criança, é mais fácil ela manter o foco. E é mais Exato. fácil o manejo do professor também, né? Ele está assim, toda hora chamando a atenção, vendo se ele está acompanhando, se ele se perdeu no momento. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é que vocês coloquem essa criança para sentar na frente, bem pertinho de vocês, de preferência longe da janela, longe da porta, porque se passar um mosquitinho, passar alguma coisa ali, com certeza essa criança ela vai perder a atenção e vai estar viajando ali e você acaba Verdade. não alcançando o seu objetivo. E a gente acaba criando uma ideia de que essa criança é desinteressada, essa criança, essa é uma falta só de inquietude, que não é uma questão só da inquietude, né? Não. Uma necessidade, às vezes, que essa criança tem da própria regulação. Não consigo me manter aqui, eu preciso andar um pouco para depois voltar para essa atividade, né, Tia Jane? A gente vai estar também falando disso um pouco mais para frente aí na nossa live aqui, né? Pegando um gancho aí no que a Tia Jane está falando com vocês, agora eu vou falar um pouco dos fatores emocionais, né? Às vezes a gente fica tão focado nos resultados com os nossos filhos que a gente acaba tendo umas exigências que acabam trazendo uma baixa autoestima, desencoraja essa criança num processo de aprendizagem. Às vezes ela tem uma dificuldade
não só, né, Tia G, da atenção, da hiperatividade ali, mas a gente também precisa pensar aqui que essa criança, ela pode ter uma dificuldade com uma disciplina específica. E a gente está exigindo constantemente dessa criança um resultado 100%. É Uma verdade. coisa que é muito relevante a gente pensar que quando essa criança, né, quando o nosso filho, ele não tem um resultado positivo, não é um aluno, vou colocar assim, um aluno 10, porque o sonho de toda mãe é que todo o seu filho tire 10 em todas as matérias, né? Mas isso para o professor na sala de aula, ele vai identificando ali quais são as dificuldades e então vai fazer os manejos específicos que a gente a gente vai dar as dicas aqui, mas também está atento ao seguinte, nós temos um péssimo hábito comportamental de o quê? Tá sempre criticando essa criança. Sempre apontando os erros, né? Apontando os erros. Você não fica parado, por isso que você não aprende. Olha só, olha para os amigos, aí começa a fazer algumas comparações, que isso para as crianças não é legal, porque a gente precisa entender que cada criança ela tem a sua subjetividade, a sua forma de ser, e a gente não está aqui falando que nós temos que negar esse jeito da criança, a gente precisa lidar com esses comportamentos da melhor forma possível para que ele não tenha prejuízos nos processos de aprendizagem. Então, a baixa autoestima está ligada à criança com TDAH. Se a criança vive um ambiente de críticas constantes, né? Você não tirou 10, olha, foi porque você não prestou atenção. Eu te chamei tantas vezes para você sentar e eu já estou falando até de uma construção de fala da própria família. Por que eu estou falando isso? Porque isso acaba afetando a criança no processo de desenvolvimento na sala de aula. A palavra do pai, ela tem uma importância, um peso muito grande para a criança. Porque o que meu pai pensa de mim? Isso é muito relevante para essa criança. Então, quando eu tenho construções verbais, quando eu tenho uma fala que ela tem um tom pejorativo ou acaba afetando a autoestima dessa criança, automaticamente isso vai afetar a autoestima e a gente vai ter prejuízos nos processos de aprendizagem. Essa criança vai se sentir incapaz, ela percebe que nada que ela faz, embora ela tenha alguns ganhos, é suficiente, né, tanto para os professores quanto uma resposta para a própria família, né? Mas só que a gente precisa transpor essa dificuldade, que são as críticas de achar que os filhos da gente, que os nossos alunos são 100%, que os filhos sempre vão trazer nota 10 para a gente, e nós precisamos nos atentar como é então que eu vou contribuir como professor para que esse aluno seja produtivo e que não tenha perdas no processo de aprendizagem, né, Tia Diane? É verdade. Porque a tendência a gente realmente é só pontuar os erros, né? E o professor ele tem que ter assim a ideia, assim, o entendimento que a criança com TDAH ela deu o máximo dela para estar concentrada naquele momento ali. Porque a hiperatividade não é só a hiperatividade de ficar movimentando o braço, levantando. É claro que existem essas crianças que têm essa hiperatividade de movimento, mas também existe a mental. Então, para ela estar focada ali no professor, ela fez um extremo esforço para poder dar conta, para poder entender aquela matéria. Então, por que não elogiar e parabenizar os ganhos, né? Ao invés de criticar aquilo que ela não conseguiu alcançar. Né? Você falou uma coisa aí muito importante, porque às vezes o TDAH ele tem uma característica diferente do que a gente está acostumada. Né? Às vezes, essa criança tem um pensamento acelerado demais. Uhum. Às vezes ela não vai ter um comportamento tão hiperativo, ela vai ter um comportamento hiperativo, mas não tão atenuante dentro da sala de aula. Mas a disfunção psíquica que ela vai apresentar ali, que é o quê? Esse pensamento acelerado, são os pensamentos disfuncionais que vão se apresentar muito nesse processo de aprendizagem, com essas construções de fala que a gente falou, tanto às vezes o professor sem perceber ali no dia a dia acaba trazendo uma pontuação, uma crítica que vai afetar a autoestima dessa criança. Então, esses pensamentos disfuncionais, quando a criança está diante, por exemplo,
de um caderno, ali, de uma atividade que tem que ser feita, de uma leitura que tem que ser feita na sala de aula, esses pensamentos disfuncionais, eles vão estar presentes, dizendo, olha, você não consegue, você não tira nota boa, olha como você é desatento, você não alcança os objetivos, você não é bom naquilo que você faz. Então, por isso que a construção de fala, ela é extremamente relevante quando nós vamos lidar com crianças com TDAH. Sim, aproveitando o gancho aí, que a Jenny até fez uma pergunta, se existem tipos de TDAH. O TDAH, Lá, ele é pode falar. dividido assim em 3 tipos, né? Que é o TDAH do tipo desatento. Você, professor, que tem aquela criança que está ali, você acha que ela está prestando atenção, que ela está ali olhando para você, mas na hora da prova é aquele desastre. Ou então você fala alguma coisa, ela fala, o quê? Como assim? Abre na página tal. Aí, abre aí, fulaninho, qual página mesmo? Esse é o tipo de desatento, porque a predominância desse tipo é a desatenção. E existe o segundo tipo, que é o hiperativo e impulsivo. Aquela criança que interrompe a aula o tempo todo, acaba interrompendo não só a aula, mas acaba incomodando o amiguinho do lado, que está sempre tendo que falar, que está sempre tendo que se movimentar, levanta, cai borracha, cai lápis, não sabe onde está estojo. Essa é do tipo hiperativo e impulsivo, que a predominância dela é a hiperatividade. E não só, né, igual a gente falou, não só a motora, mas existe a hiperatividade mental. E o combinado, que junta os dois. O desatento, né, e o impulsivo e o hiperativo. Uma soma, né? Do desatento com a hiperatividade. Então, são 3 tipos. E aproveitando aí, para a terceira dica, em relação à atenção, assim, a dica que eu dou para vocês, professores, que as matérias mais difíceis, que exigem mais da concentração, né, que exigem mais da memória, que elas sejam feitas nos inícios das aulas, antes do intervalo do recreio. Por quê? Importante, tia Jeane, você falar isso. Porque isso vai demandar um pouco mais do esforço psíquico da criança, né? Isso. Então, se você, professor, puder elaborar as aulas, as mais difíceis, as que exigem mais, no início das aulas, nos primeiros horários, para a criança, principalmente que tem TDAH, para ela ficar mais tranquila. Porque depois da merenda, depois do intervalo, né? Aí, aquelas que consomem muito açúcar, que acaba atrapalhando também. Quando chega mais no finalzinho, o cérebro, ela já está estafada. O copo já transbordou, então ela não consegue assimilar tanta coisa mais. E uma coisa que é muito importante, não só, eu acho que isso que eu vou falar agora aqui com vocês, que está ligado a criar as regras e a rotina dessa sala de aula, ela é de extrema importância, não só para as crianças com TDAH. Né? Eu acho que, de forma geral, a rotina, ela traz um benefício, uma organização psíquica para a criança extremamente relevante. E, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu não vou fazer isso, tão cansada agora, vamos deixar para fazer atividade depois, ou vamos mudar, não funcionou isso. Claro que a gente precisa ter algumas estratégias na sala de aula, e a gente sabe que um professor, né, com 30 alunos, 40 alunos numa sala, ele precisa ter ali as suas estratégias. Mas é importante a gente perceber que a rotina na sala, as regras estabelecidas, que são importantes, né, para esses, para que esteja claro para esses alunos, estejam bem expostas. E aí eu quero falar de uma comunicação que a gente fala que é uma comunicação alternativa, ela é muito importante. Até porque a tia Jeane vai até falar um pouco melhor do que eu sobre os tipos de aprendizagem, né, tia Jeane? Às vezes nós temos crianças que, além de ser hiperativas, a aprendizagem é visual, e para a fixação dessa aprendizagem, é preciso que ela olhe ao seu redor e aquilo que ela precisa aprender e fixar esteja presente na sala de aula. Então, essa comunicação alternativa, ela é relevante. Qual é a hora de levantar? Qual que é a hora do recreio? Qual que é a sequência das atividades nessa sala de aula, né? Como nós temos que fazer em conjunto para manter essa sala de aula organizada?
Isso no decorrer do tempo, dos dias, as crianças, elas mesmas, a gente vai percebendo que elas vão se organizando. Não, tia, tem uns que até levantam, não, tia, agora é hora disso, esqueceu? Ah, é. Então, por quê? Porque essa criança, ela já está condicionada ao funcionamento dessa sala, e isso faz com que as crianças de TDAH também estejam muito mais atentas, porque ela sabe, a gente vai trabalhar com uma coisa que a gente chama de previsibilidade. É o quê? Porque essa criança, ela sabe que ela vai chegar, ela vai entrar, ela vai fazer, por exemplo, as disciplinas de matemática, vai fazer uma outra disciplina, ela vai para o recreio. Agora é hora de quê? Hora de ir para o recreio. E isso pode estar de forma informativa, Não. ali visualmente, como uma rotininha da sala mesmo, né? Isso não só, tia Joane, a gente vai pegar um gancho aí, não vai ajudar só as crianças com TDAH, as crianças também com TEA, que a gente tem recebido muito nas escolas, e soma, né? Sim, e É assim, uma... Pode falar, e, tia Joane. e isso também não ajuda só o professor, ajuda em casa também. É importante que a família, essa rotina, porque a criança, o adolescente, o adulto que tem TDAH, a gente tem a mania de procrastinar, de ficar deixando tudo para a última hora. Então, quando a gente tem uma rotina pré-definida, né, e você vai seguindo ali, você sabe que tantas horas é a hora do recreio, tantas horas é a hora de almoçar em casa. Então, você, igual você falou, o cérebro ele fica condicionado àquilo ali. Então, não é uma coisa assim que te deixa assim sem saber o que fazer e para onde ir, né? Então, essa Tem as rotina. intercorrências, né, Tia G, que acabam acontecendo, porque a nossa vida, embora a gente crie rotina, nós temos atravessadores. Quando acontece de ter um estressor externo, né, na rotina dessa criança, a probabilidade de ela desregular, dela não conseguir manter a rotina, o decorrer, né, a ordem da sua rotina é muito menor. Ou seja, essa criança ela sabe que esse fator é externo, mas que tem tem uma sequência de coisas aí que ela precisa fazer para poder romper com o seu dia, alcançar os objetivos estabelecidos ali não só pela escola, mas pela própria família também. Sim. Para não perder, você falou sobre os estilos de aprendizagem. Geralmente são três os estilos de aprendizagem que a gente usa mais, que é o visual, né, que a criança ela aprende mais vendo, desenhando, aprende mais grifando, né? E existe o auditivo, parlendas, músicas, mudança de tom de voz, cantigas. Então, eles aprendem mais quando existe algo mais auditivo. E o sinestésico é mão na massa. É você fazer aquilo, trazer para a prática aquilo que você aprendeu. Então, o Uma ideal que os professores... experiência, né? A É criança isso. precisa passar pela experiência do aprender Isso. ali, com uma atividade, para que ela possa armazenar, então, a aprendizagem. Isso. Então, o ideal é que os professores usem os três tipos de ensino, visual, auditivo e sinestésico, porque na verdade, a gente não tem como saber, principalmente quando a turma é muito grande, qual é o estilo de cada um. Isso. Né? E outro ponto importante, outra dica importante, são pausas regulares. A criança, o aluno com TDAH, ele precisa deste momento para poder se regular. Então, o importante é que converse com a turma. Quando vê que a criança está muito agitada, conversando muito, levantando muito, atrapalhando muito a aula, né? E toda hora vira para trás, toda hora está se mexendo. Então, assim, o ideal seria que a professora pedisse assim, vai lá na secretaria, então vai lá na direção, pega um material para mim, então pega um copo de água. É aquele... Antigamente a gente chamava, e hoje eu acredito que também chame, né? Para falar da minha época, é o ajudante da turma. A Isso. gente vai estabelecendo alguns Coloca ajudantes da ele turma. Apaga o para entregar quadro! isso aí, coloca para entregar as folhas, coloca ele para apagar o quadro, porque são pausas que fazem toda a diferença na hora da criança se regular, parar, né? E voltar de novo a focar na atividade. Então, o que é falado também, que é bacana, é claro que assim, não é geralmente as escolas não deixam, mas quando a criança está muito agitada, não tem por mastigar um chiclete. Isso
traz também uma calma para ela. Elástico, eu já vi crianças usando elásticos, assim, puxando o elástico por causa da questão sensorial, proprioceptiva, entendeu? Então, isso traz... Isso é importante. Isso. Isso é muito importante que você pontuou aí, Tia Giane, porque às vezes a gente esquece que criança é movimento, E né? existe um tempo de Então, concentração para todo mundo, exatamente. né? Cada idade tem o seu tempo de concentração e às vezes a gente quer robozinhos na sala de aula e a gente não vai conseguir e nem tudo é medicalização. Ou seja, vamos medicar essa criança. Às vezes ela nem precisa disso. É só uma questão de rotina, é só uma questão de fazer combinados com a turma para que essa criança tenha ganhos, né? Eu acho que é extremamente relevante, mas a gente não pode esquecer disso que você falou. Existe uma necessidade sensorial. Existe. Então, como é que eu posso contribuir, né, com essa criança para que ela permaneça na sala de aula e que ela não tenha perda de conteúdo, mas que eu preciso que ela esteja ali regulada de alguma forma, né? Que essa necessidade de movimento dela também seja alcançado. Então, esse elásticozinho que a tia Joane está falando, né, tia Joane, a gente vê muito isso com as moças fits, que é aquele afasta a perninha e tal. A gente pode colocar isso nas cadeiras, por exemplo, né? O chiclete que eu acho também muito bacana, eu usava muito isso, gente. Eu uso, ó, Eu precisava do chiclete ou ter um objeto em mãos, né, Tia Joane? Para poder ter a concentração ali, para executar e estar prestando atenção naquilo que a professora está sinalizando ali, isso, né? e a professora está atenta aos sinais que o aluno está dando, né? Porque não adianta um aluno estar mexendo, senta, fulano, fica quieto, fulano, não vai resolver. Gritando, porque ainda tem um grito, né? Porque a criança, ela fica... Isso aí. Então, o ideal é assim, vai pegar um copo de água para tia, vai lá no banheiro, vai lavar as mãos. Esse espaço curto de movimento, de ir lá fora e voltar, faz toda a diferença na vida da criança com TDAH. E é uma coisa simples. Não é uma Isso. coisa que demanda muito de um professor, né? É coisa simples. Ou às vezes essa necessidade que às vezes a gente tem que controlar, porque senão perde o controle da turma, é a idinha no banheiro, né? Essa andadinha simples faz com que essa criança volte e já consiga ficar um tempo maior ali sentado. Mas, Tia Gione, e a tal da agenda, hein? O que a gente pode dizer aqui para os pais, para os profissionais que estão nos assistindo a respeito da agenda escolar? É fundamental, igual a gente falou, porque a agenda ela é uma rotina, né? Porque através da agenda ali você consegue saber qual o próximo passo, o que você tem que estudar, qual atividade importante, o que você tem que fazer, entendeu? Então a agenda escolar, o pai e a escola, ela tem que estar ali bem ajustados nisso. E a agenda, na minha época, era caderneta, tá, gente? Eu sou mais velhinha, era a cadernetinha da escola. Mas a agenda escolar, ela tem também um fator, além de comunicar as atividades importantes, as tarefas de casa, Tia Giane, ela tem um fator muito importante, que é exatamente a comunicação da família com a escola. Sabe qual comunicação Então, assim, que é importantíssima, Nélia? É assim, mudança de remédio. De repente a criança mudou de remédio, então parou de tomar remédio, os pais não avisam os professores, aí você vê um comportamento diferente da criança e você não sabe o porquê. Então, essa comunicação na agenda é uma coisa simples, né? E você fazer essa observação para os professores ajuda muito, 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 muito. Alguma coisa até que ocorreu para ele ao redor, entender, né? o professor precisa, gente, entender o que acontece com os nossos filhos, né? Verdade. Então, assim, o que acontece na nossa casa, a gente não está falando de invasão de privacidade, de abrir a intimidade da família, mas fatores que ocorrem, por exemplo, perdeu alguém próximo na família, que essa criança era importante que essa criança vai ter um afeto lá no processo de aprendizagem. Afeto, às vezes, é o quê? Dessa criança está mais embotada nas aulas, né? Menos participativa. Então, na caderneta, você vai sinalizar, olha, acabei me divorciando, que tem um impacto na vida e no desenvolvimento escolar da criança. Olha, essa criança, ela
tem passado mal com frequência. Isso também afeta o desempenho. Um fator que é importante a gente falar aqui é a alimentação, né, Tia Gione? Quando a criança também tem um prejuízo na alimentação, e a gente está falando aí talvez não só para a rede pública, mas às vezes a gente tem crianças que têm acesso a uma boa alimentação, mas não ingerem os alimentos necessários para toda essa... manter as vitaminas reguladas, que acaba trazendo prejuízos também no processo de aprendizagem. E essa agenda, você pode fazer uma observação, né, ali embaixo também daquilo que a criança gosta, como que ela gosta de ser chamada, o que regula quando ele está assim, agitado demais, né? Então, os pais podem fazer essas observações na agenda para os professores, né? Isso é muito importante. Soma demais, né? Uhum. Porque isso tudo vai afetar o quê? A criança, né? Com certeza. Até mesmo que essa criança não gosta, não fica bem, que ela se sente constrangida, que não faz sentido para ela não aprende desse jeito, ela trava quando um determinado comportamento, quando um comportamento que traga ela um constrangimento, essa criança pode não estar produzindo mais a partir que ela se sentiu constrangida com algo que foi falado, com um movimento que foi feito em relação a ela, um comportamento, na verdade, que foi feito em relação a ela, que pode estar trazendo aí prejuízos nesse processo, né? É verdade. Outra coisa também que eu acho importante é a empatia e a simpatia, né? Que é o ponto que você falou dos elogios, das observações, das pontuações, do ganho da criança. Então, se você for eu gosto de usar uma terminologia que chama encorajamento. Isso. Porque o que acontece com o elogio? O elogio, ele só vem, a gente só elogia o outro quando ele faz aquilo que a gente espera. É verdade. Quando ele tem um comportamento assertivo. O encorajamento, ele é para além de um elogio. Ele não só ajuda a criança no processo, na aprendizagem, como também encoraja, como a própria palavra já diz, né? Já tem esse significado. Vamos lá, você consegue. Aproveite o momento que você está na escola. Faça amigos. Eu vou até estar trazendo aqui, eu acho que eu vou trazer de uma vez, porque a gente acabou entrando nesse assunto, uma dica que é muito importante, que às vezes a gente não fica atenta aos nossos filhos, por conta da correria mesmo do dia a dia. A gente sabe que isso é difícil. E até para os professores. Às vezes, geralmente os professores utilizam muito isso aqui, o que eu vou mostrar agora. Ó. Por exemplo, nota 10, feliz com o resultado, parabéns, que são esses carimbozinhos que a gente acaba utilizando. A gente tem carimbinhos de coração, aprovado, mas o aprovado está ligado lá ao elogio. Por quê? Ele só está aprovado se ele cumprir aquilo que você fez. Mas ele não deixa de estar aprendendo quando ele não alcança tudo que foi estabelecido para ele. Por isso que, às vezes, o elogio ele é prejudicial à criança. É importante a gente encorajar. Então, aí eu quero trazer uma dica, que são os materiaizinhos que a gente tem, que o professor pode colocar na prova, no caderninho, na caderneta também, mas também quero utilizar essa dica para os pais, porque isso vai influenciar de forma direta no processo de aprendizagem. Então, veja bem, a gente tem aqui um caderno, né? Vamos imaginar que esse aqui é o caderno da minha criança, né? E eles vão escolher diversas capas, né? E aí, no processo, nas atividades que essa criança está tendo, eu posso, eu recebi até uma dica de uma psicóloga que eu estava ouvindo ela, né, estudando, eu achei formidável, porque você vai pegar, por exemplo, um post-it. Quem não tem post-it em casa? Aí você pode ter, eu tenho aqui, ó, gente, eu gosto muito de post-it, de várias cores. Eu também uso. Né? Ó, eu uso demais post-it, ó, de várias cores. Nelly, o que eu vou fazer com post-it? Sou professora, eu não tenho tempo. Você não vai fazer isso todo dia, que a gente sabe que a rotina da sala de aula isso nos impede de fazer isso. Mas, por exemplo, a mãe pode, por exemplo, aqui eu tenho, ó, amei, um coraçãozinho. E eu coloco no caderno do meu filho essas palavras que eu comecei a dizer, por exemplo, você consegue, siga em frente, tente mais uma vez,
tenha coragem, Tenho orgulho vamos lá, de você. tenha orgulho. Eu confio em você, aproveite, faça amigos, acredite no seu potencial, mantenha calma nos momentos de dificuldade. Isso a gente pode ir colocando em folhas, Uhum. folhas que até durante esse processo de aprendizagem das atividades, quando essa criança chega na escola que ela vai folhear esse caderno, ela vai ver um recado da mãe. Sim. Olha que legal! A gente vai trabalhar a autoestima e a confiança dessa criança. Um recadinho, te amo, não estou aí, mas estou aqui pensando em você, eu acredito no que você está fazendo, eu sei que você é capaz. As professoras também podem usar esse método com recadinhos, que às vezes elas já até fazem, mas Uhum. talvez pensar em recadinhos alternativos para poder estar incentivando essa criança. Poxa, que legal! Não foi um elogio, eu estou sendo encorajada a Uhum. continuar. Confiar no processo de aprendizagem, porque Sim. ninguém nasce sabendo. E por mais que a gente estude, a gente ainda continua buscando conhecimento, porque o conhecimento está aí para todos nós. E a gente precisa encorajar as nossas crianças, de fato, a elas entenderem que talvez sim, possa ser que tenha algumas limitações. Tem disciplinas que a gente não gosta. Você gostava de todas, Tia Joane? Eu não. Você tinha tranquilidade com todas? Eu acho que isso é muito, muito importante. Pais, professores, os nossos alunos não vão ser 100%. Nós temos pessoas da exata e nós temos pessoas da humana. A gente precisa disso. Então, pode ser que essa criança não alcance um resultado muito relevante e significativo para a família, porque ele tem uma dificuldade nessa disciplina. E tudo bem, vamos lá. Olha, eu acredito que você pode mais. Será que se estudar um pouco mais, a gente não consegue? Não consegue aprender um pouco mais? Às vezes a gente liga muito esse processo de aprendizagem à nota. Uhum. Ah, tirou 10, aprendeu. Tirou 8, não aprendeu tanto. Podia ser melhor. Ou, nossa, 5, que horror. Você não está aprendendo nada. O que você está fazendo na escola? A gente sempre tem essas Até construções de fala. porque existe as crianças com TDAH em relação a atividades, que tem atividades que realmente elas não dão conta. Um texto, um Exatamente. enunciado muito grande, então, assim, o professor tem que ficar atento. Uma linguagem mais objetiva, né, Tia Não é Joane? que você vai dar uma atividade mais fácil do que o do amigo, não, mas só você mudando o enunciado da questão e você focar naquilo que você quer que a criança entenda, ali já faz toda a diferença, porque quando ela está aqui no início, aquele enunciado de 3 linhas quase, quando chegar lá no final, ela não sabe, não lembra de mais nada lá em cima. Ela já Exatamente. perdeu a E uma atenção, ela já se comunicação perdeu. alternativa, né? Aí tem a questão Tornar de essa. marcar, tem o marca-texto. Você pode fazer uma tarjazinha amarela naquilo que é para ela focar no que você quer que ela responda. Então, Os essas conceitos estratégias ali, fazem, né, mais que são relevantes. adaptações assim parciais, algumas adaptações que na hora do resultado da nota, que já que você quer nota, né, fazem toda a diferença, entendeu? Exatamente. E aí, o encorajamento faz parte, pessoal, não só para os pais em casa com os bilhetinhos, mas também dos professores. Embora a gente saiba que a dinâmica da sala de aula ela é um pouco corrida, mas existem formas de vocês estarem realizando com as suas crianças o que a Tia Joane falou: empatia e simpatia. Isso aí, Né? até um O jeito de afeto você precisa, falar, é, né? o afeto ele precisa estar presente na sala de Por aula. exemplo, se você Se você quer observar, quer que a criança preste atenção numa coisa que você está falando assim normalmente. Se você, vamos lá, pessoal, olha, presta atenção aqui. Se você mudar o tom de voz, bater uma palma, com certeza você consegue captar a atenção da até o criança, calo do do TD. dedo, presta Isso aí. atenção, vamos lá, isso é Acender e apagar a importante. luz também é uma estratégia muito boa para voltar com o foco dessa Exato. criança. Entendeu? Então, são estratégias simples que você não precisa de material assim, para comprar algo caro, que você, professor, quando fizer dentro de uma sala de aula, você consegue trazer esse aluno de volta no seu raciocínio, a atenção, entendeu?
Exatamente. E às vezes a gente precisa entender que essa criança com TDAH, você que é professor, e até para a mãe mesmo, né? Porque às vezes na hora de ensinar a tarefa em casa, a gente fica assim, vamos lá, vamos embora. E a gente quer apressar a criança, causa um estresse, aí essa criança não vai mesmo. Verdade. Ana Quanto mais Paula, você exigir, porque ela está apresentando ali uma dificuldade, ela precisa ter, demanda mais dessa criança psiquicamente, que ela se debruce nesse texto, ou na compreensão dessa pergunta, em vez da gente chegar, às vezes, perto e falar assim, você entendeu? Quer que eu te explique? A gente, vamos embora, eu tenho que passar para outra atividade, sabe o né? que Então, é eu falei assim, bom vamos lá, também? vamos construir essa pergunta de uma outra forma, né? Tornar essa aprendizagem acessível à criança, que é aquilo que a gente fala de uma adaptação parcial, né, Tia Joane? Sim. Assim, até mesmo no quadro. Você pode usar canetas de cores diferentes, ou giz, se ainda usar De giz, cores giz de cores diferentes. diferentes, para poder chamar a atenção da. Principalmente se a aprendizagem for visual, então aquilo chama muito a atenção para aquilo que você destaca aquilo que você quer que a criança tenha, né, que ela foque mais com cor diferente, com letras diferentes. Isso Pode também fazer corações, quando a pode. gente está falando de afeto, faz Faz corações, coloca a desenhos. frase de encorajamento que a gente está falando aqui ali no quadro, né? Se essa criança de educação infantil, ainda não é uma criança que alfabetizou, está no processo de alfabetização, você pode utilizar essa comunicação alternativa. Isso tudo potencializa e faz com que a criança ame estar na escola, ame aprender, né? Sabe uma outra dica bacana? Existe uma régua, que eu não achei a minha aqui, ela tem um vazado no meio dela, assim. Aí a criança coloca assim na hora que ela vai ler só aquele trecho que precisa ser lido. Ela consegue focar naquilo ali. O professor também, ele consegue fazer com papel, com alguma coisa assim, de separar só o trecho para a criança ler, para ela não se perder na hora da leitura. É uma dica também bacana. É tipo assim, pessoal, que a tia G está falando, ó. A criança você vai colocando a régua, claro que tem um espaçamento, né? Aham. Mas você vai descendo aqui, ó, e a criança vai lendo. Porque quando ela vê aquele texto de dois, três parágrafos, ela fica ansiosa e evita, se esquiva dessa aprendizagem, que é o que a gente não quer que essa criança faça. Então, a gente vai montando estratégias para que essa criança tenha ganhos aí na escola. Eu acho que a gente tem sugestões, né, Tia G? Tem umas Verdade. sugestões aqui para a sala de aula. Vamos lá, às vezes a gente já até falou, mas vamos repassar aí, porque eu acho que é importante a gente ressaltar. A primeira delas é você colocar a criança para ser seu ajudante, ajudante do dia, ajudante do professor. É uma boa Muito bom. sugestão. Apagar o quadro. Isso. Escrever no quadro. Vem cá, você sabe a resposta, eu sei que você sabe. E eu te ajudo também. Vem cá, vamos lá, vamos escrever. Sair para Utilizar equipamentos diferentes, né, Tia Jeane? isso. Caixas com figuras ou objetos que seja o objetivo central da aprendizagem naquele dia. Isso aguça a curiosidade, aguça a atenção das crianças. Sabe aquelas caixas que tem interrogação? Qual a aprendizagem do dia? A gente vai e tira aquele objeto, ou aquela palavra, É, né? Ou aquela discussão. aí provoca a curiosidade, né? E quando provoca essa curiosidade, Exatamente. né? Aí a criança fica atenta. Eu quero acertar, eu quero ficar atenta, eu quero acertar. Essa E questão quando ela consegue alcançar um resultado positivo, isso faz com que ela se engane no processo. e essa questão de atenção é um olho no olho, é você chamar pelo nome, né? E nunca corrigir na frente de todo mundo, porque não. É o que a gente falou, é elogiar, é empatia e simpatia o tempo Exato. todo. Às vezes a gente não percebe, porque isso é tão automático, porque naquele momento a gente precisa fazer uma intervenção na sala de aula com um aluno que está um pouco mais agitado, né? Ou que está tendo um comportamento que a gente chama de disruptivo, né? Na sala de aula. Às vezes é muito automático a gente querer corrigir, mas a gente esquece
que isso constrange muito a criança e ela fica envergonhada diante das outras e isso pode trazer um baixo desempenho no processo aí de Baixa aprendizagem. autoestima também, né, Bia? Exatamente, a gente precisa ficar atento a esses detalhes. Embora a gente esteja, né, Tia Jane, trazendo aqui pontos que talvez muitos de vocês que estão aqui com a gente já conheçam, como é bom a gente relembrar isso, né? Sim, Como é é verdade. bom a gente não perder o foco, porque eu amo, acho lindo a profissão do professor, porque eu só estou aqui hoje porque eu tive pessoas, né, que se dedicaram ao processo de aprendizagem, correram atrás e falaram assim, eu preciso transmitir esse saber para os outros, né, que estão diante de mim, ou próximos a mim, ou aqueles que vão chegar até a mim. Então, o professor ele tem um papel fundamental. Por isso que a família, né, precisa estar em comunicação com a escola e a escola em comunicação com a família. Porque os dois juntos, né, Eu tanto a vou mais família quanto além a um pouquinho. escola. Eu falo que Ah, são os três: é família, ah, professor e os terapeutas. ah, Os três têm que estar parabéns para alinhados, nós. entendeu? Eles têm que estar Não alinhados com o é? mesmo objetivo, claro que usando estratégias diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é um ganho, um potencial Isso dessa aí, criança. Tia G, você falou é importantíssimo, né? Porque a gente estava mais focado lá na parte da escola, da parte pedagógica, mas o acompanhamento multidisciplinar com a criança, não dá para a gente pensar, por exemplo, que essa criança, por exemplo, está lá na clínica, a gente está fazendo uma intervenção com ela, sem que eu tenha um diálogo e essa intervenção que eu estou fazendo, essa família tenha um complemento, né? Continue dando continuidade ali naquele processo que eu estou fazendo, e também a escola, de certo modo, precisa saber como o terapeuta age, como essa família age, com os comportamentos que essa criança apresenta. Isso Sim. faz com que a gente esteja tão coeso ali no Aham. processo de aprendizagem, no processo de aprendizagem dessa criança como um todo, biopsicossocial, né? Sim. Então, Aham. eu tenho, por exemplo, essa criança vai no neuro, né, Tia Jane? Porque as crianças laudadas passam por um neuro, por um psiquiatra, enfim. Então, eu já tenho um respaldo no olhar. Então, eu tenho vários profissionais com um olhar direcionado para quê? Para promover essa criança, para que ela alcance os marcos do desenvolvimento infantil, que ela passe por esse processo de desenvolvimento com o mínimo de prejuízo possível. E o Então, professor, esse né? diálogo quando eu falo escola, eu estou falando aí o Aham. professor, a equipe pedagógica, a gente precisa estar coeso. Por isso que, às vezes, os psicólogos mandam lá uma verificação de rotina para a escola, para entender como é o comportamento dessa criança. Às vezes, a gente quer ir lá visitar a escola. É importante que a escola também esteja aberta. Nós não vamos lá avaliar se está fazendo certo ou errado. Nós vamos lá somar com vocês para que essa criança que está sendo acompanhada por essa escola específica possa também alcançar os objetivos dela dentro dessa aprendizagem que ela está recebendo ali. E o papel do professor, ele é fundamental em relação a observações desses atrasos. Porque é Exato. lá na escola que vai potencializar mais ainda a questão da aprendizagem. Né? Então, quando o professor ele tem essa visão, desde dos pequenininhos, né, até os maiores, que existe um Educação atraso ali, infantil, Fundamental isso, 1. isso, que existe um atraso da criança dentro do marco de desenvolvimento. Então, o professor ele precisa alertar os pais e encaminhar essas crianças. Essas Exato. crianças, adolescentes, né? Tem que encaminhar esse aluno, porque é o que eu sempre falo, todo atraso ele precisa ser corrigido. E quando ele é bem feito, com uma equipe multidisciplinar bem estruturada, a escola e a família, não tem como essa criança não ter ganho. Com Tia certeza essa Jeane, criança ela vai isso é conseguir, muito entendeu? importante, porque é na escola que, às vezes em casa, o pai até observa um comportamento diferente. Mas às vezes você, não, isso deve ser comum de criança, não vejo prejuízo nisso. Não está afetando ele, não. Daqui a pouquinho ele aprende. Mas é extremamente importante a gente fazer um pensamento contrário. Peraí, tem atraso?
prejuízo? O que eu tenho que fazer para entender o que está acontecendo com o meu filho, né? O que ele está deixando de alcançar com isso, então já encaminhar para uma intervenção. Sim, sim. E é isso aí, né? Eu acho que a gente Oi, já que bom conseguiu estar aqui com abordar vocês. muitas coisas, né? E Isso. recapitulando, assim, primeira dica, assim, essencial é colocar o aluno para sentar na frente. Na verdade, o Exato. Vamos professor, fazer uma primeiro, ele precisa recapitulação. estudar muito, ler muito, estudar muito. Eu trouxe até umas dicas de livros, ó. Esse daqui, ó, Apresenta para nós. que é uma Oi. dica muito boa de livro para professor, que ele é Desatentos e Hiperativo, Manual para Pais e Professores. É um livro muito bacana, ele é curtinho, mas dá dicas importantes. Esse livro aqui também, que eu acho assim, interessante o professor ler, que é o Manual dos Transtornos Escolares, né, que também fala de todos os transtornos, não só o TDAH, mas fala do TOD, fala do autismo, fala de vários transtornos do neurodesenvolvimento. Uma outra dica que eu dou também é o cérebro da criança, pai, professor, que você tem que entender como que funciona o cérebro, a maturação, a aprendizagem. E tem vários outros aqui. Eu trouxe porção, mas os três assim que eu indico, que tem muitos aqui, depois a gente pode conversar aí. A gente pode deixar dicas aqui também, né? Isso. Depois da live vai ser salva. A gente pode deixar na descrição aqui do vídeo. Mas a O primeira importante, coisa importante professor. é você estudar, conhecimento. Professor, estuda a fundo. Chegou a criança para você, seja ela com TDAH, dislexia, os DIS, desortografia, qualquer tipo de transtorno de aprendizagem. Leia e estude bastante. Aí depois você vai entender as características daquela criança, né? Quais são as dificuldades, quais são os potenciais dela, para depois... Como manejar, né, Tia Isso. Joane? Porque quando a gente conhece as características, a gente consegue também ir identificando qual é o manejo que a gente precisa fazer, né, com cada um desses transtornos específicos, e a gente vai ver que não é impossível. Sim. Não é impossível a gente fazer manobras, praticar essas dicas no nosso dia a dia, na sala de aula, e também isso se estender, né, Tia Joane, para os pais. Esse livro Porque, aqui olha, também, gente, ó, é muito bacana, alfaletrar. Toda criança pode aprender a ler e a escrever. Então, são livros, assim, bacanas, sabe? Que dão dicas importantes que fazem toda a diferença na questão do olhar do professor para o aluno, né? E, assim, exatamente. E além da aprendizagem, do conhecimento, né? É o que a gente falou, são os tópicos que vai ficar salvo aí, né, Tia Nelly? E assim, eu acho que a gente já abordou tudo, né? Exato. Espero que a gente tenha contribuído com vocês. E vocês também podem deixar aqui, após a live, que a gente vai salvar, perguntas, né? Para que a gente possa contribuir, dar dicas. Às vezes tem coisas específicas, pode chamar a gente ali no direct. Nós fazemos parte da equipe Helps Autismo aqui em Itaperuna. Nós temos um olhar lá, a gente faz um atendimento precoce com as crianças, a gente trabalha com crianças com TDAH, defesa pessoal também, adolescentes, a gente acolhe lá, crianças com TOD, com transtornos do neurodesenvolvimento. A gente trabalha, a gente também tem conta proposta para lá, o grupo de pais, porque eu acho que é importante a gente acolher a família, até mesmo para poder dar essas orientações, esse pai se sentir mais seguro nos manejos que eles vão ter com os filhos. Então, nós da equipe Helps, estamos aqui à disposição de vocês para qualquer orientação. Sim. E eu já vou deixar meu boa noite. Boa noite, beijo, Ana Paula. Beijo, obrigada meninas. a todos aí. Pedro, Júlia. Compartilhem, gente. Aline, Gutiele, é um prazer ter vocês aqui. Em breve, nós estaremos trazendo outros assuntos importantes, né? Outros assuntos relevantes. Bastante relevantes aí. Tá? Foi um prazer ter vocês aqui. Beijo. E até a próxima. Beijo. Tchau, pessoal.